Olá pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos lá, nossa conteúdo de geografia e dar continuidade aqui que nós já estamos falando já algumas aulas sobre relevo, sobre as características, as constituições e as formas. Então nós vimos o relevo continental, nós vimos as formas do relevo, nós vimos a construção desse relevo, né, que são os agentes, tanto internos quanto externos. Hoje, nós vamos ver do ponto de vista o relevo brasileiro, especificamente o brasileiro, porque nós vimos a formação do relevo como um todo, mas não definimos de que região nós estávamos falando, de que local do planeta. Nós simplesmente falamos assim, olha, o relevo, ele existe a partir de ações internas ou externas que vão de um lado formando e do outro modelando, né? Então agora nós vamos ver como esse relevo se constitui no Brasil, né? Porque nós sabemos que o Brasil possui um relevo muito característico, né? Vimos na aula passada os tipos de relevo e nós vamos ver que tipos de relevo são esses aqui dentro do nosso território. Então nós lembramos aí que os tipos de relevo são quatro, né? Que são as montanhas, os planaltos, as planícies e as depressões. Então vamos ver como esse conjunto de relevo pode ser identificado dentro do nosso território, né? Será que aqui nós temos montanhas? Será que aqui nós temos depressões? E que tipos de depressões são essas, né? O que a gente vai começar a conhecer a partir de agora. Então nós vamos ver assim. Primeiro, a gente entende que o nosso relevo, ele tem uma idade, todo relevo tem idade. Lembra que eu falei isso para vocês, a idade da Terra é de mais ou menos 4,5 bilhões de anos, né? E esses 4,5 bilhões de anos, basicamente, ele existe somente com um relevo ainda em formação, para depois surgir as outras características de clima e vegetação. Então nós vamos ver basicamente primeiro essa característica do relevo. O nosso relevo, então, nós vamos ver aqui, olha, ele está constituído mais ou menos assim nesse mapa. E eu queria que você observasse esse mapa, este, que é o Brasil, e essa escala que está aqui do lado, olha. Nessa escala você pode observar quanto mais escura for a cor, mais alto é o local. Quer ver aqui? Olha exemplo. Cordilheira dos Andes, que está aqui, bem longe do Brasil. Aqui, ó, Chile, Bolívia, Peru, né? Ela vai subindo aqui pelos outros países que estão aqui. Tá vendo que é muito escuro? Então as altitudes aqui, ó, é de mais de 5.000 metros. Tem locais aqui que tem 7.000 metros. Então nessa escala que a gente vê aqui do lado, ó, de cores, quanto mais escuro for a cor aqui representada, é mais alto. Então, aqui a gente observa o relevo brasileiro. Então, nós não temos cores tão escuras como aqui, mas tem alguns locais mais escuros do que outros, tá vendo? Então, onde é verde da vegetação. Azul aqui são os rios, mas nós temos uns tons de marrom bem claro e um marrom mais escuro. Então, significa que esses locais aqui são os locais onde tem as maiores altitudes do Brasil. E como a gente sabe que são cores claras, então não é um local tão alto. Aí a gente já define que no Brasil nós não temos montanhas. As montanhas são essas aqui, muito escuras, com altitude de mais de 3.500 metros de altura. Nós não temos essas altitudes, porque aqui no Brasil nós temos no máximo 3.000. Olha, a altitude média do nosso relevo é de 500 metros, por isso que é bem clarinho assim. Então o nosso território ele é formado basicamente por planaltos, essas manchas, planícies, que são a área aqui toda de litoral, de praia, né? Então nós temos grandes planícies, alguns planaltos e algumas depressões. Então basicamente no Brasil não tem montanha, temos planaltos, planícies e depressões.
E nós somos de formação antiga. Você vai encontrar em alguns livros dizendo assim, olha, o Brasil é formado por dobramentos antigos. Ou, aqui vai aparecer a palavra maciços antigos, é a mesma coisa. Os dobramentos antigos é por causa da idade das rochas nossas que já foram desgastadas. E essa idade é de mais ou menos 540 milhões de anos antes de Cristo. Então, ou seja, por que as nossas altitudes aqui são baixas, né? Não passa de 500 metros? Porque já sofreram desgaste, porque ela é muito antiga, olha, mais de 500 milhões de anos. Muita chuva, muito sol, muito vento, muito frio, muito calor, muita chuva, muito sol, muito vento, muito frio, muito calor. Isso vai desgastando a rocha. Quanto mais vento, mais frio, mais calor, mais sol, mais chuva, mais desgastado vai sendo as elevações. Então a gente percebe que aqui tem 540 milhões mais ou menos. Essa região aqui, ó, é muito mais jovem do que essa região de cá. Porque aqui é muito antigo, já foi desgastado. Aqui é muito alto, significa que ainda não foi desgastado. Então aqui surgiu primeiro e depois surgiu essa região aqui. Então essa é basicamente a diferença entre as duas. Aqui todo é o território brasileiro, muito antigo, muito desgastado, já sofreu muita ação do tempo. Tá? Temos aqui uma segunda formação, que é também imagem do nosso relevo. Então a gente observa aqui, olha, eu coloquei para vocês só a título de informação. Então o Brasil tem 11 formas de planalto. Todas essas cores laranja mais escura são os planaltos. Essas cores mais claras aqui são as depressões. E as amarelas bem clarinhas são as planícies. Então a gente observa que no Brasil é uma característica, olha, entre um planalto e outro planalto tem uma depressão aqui no meio. Entre um planalto e outro planalto tem uma depressão aqui no meio. Então a gente percebe que as nossas depressões são chamadas depressões periféricas. Lembra que eu falei para vocês que tem dois tipos, a absoluta e a relativa. A relativa para nós aqui no Brasil a gente chama também de periférica, porque de entorno. Tem um planalto, uma depressão, outro planalto. Uma depressão, outro planalto. Uma depressão, outro planalto. Então ela está onde? Na região periférica, está no entorno desses planaltos. Por isso que ela é chamada de depressão, para nós aqui, de depressão periférica. E as nossas áreas planálticas, elas se estendem assim, olha. Daqui, da região centro-oeste, basicamente, ó, aqui é o centro-oeste, todo ele planalto. Aí ele se estende para a região sudeste, que é mais essa formação todinha de planalto, e vem para o sul do Brasil. Vendo? Parece um conjunto só, com essa depressão periférica aqui no meio. Mas tudo isso aqui é planalto. Centro-oeste, onde está Goiás, sudeste, onde está São Paulo, Minas, Rio, e o sul do Brasil, que é onde está Rio Grande do Sul, Paraná, etc. Então, se estende por essas regiões, são os planaltos. As nossas planícies, que são duas, ou é a planície marítima ou costeira, que é aqui onde estão as praias, e algumas planícies continental, como é o caso da planície amazônica, a planície do Pantanal, que está do lado de cá, que está no interior do continente, no interior do país. Então ou é litorânea, marítima, ou é continental, porque está aqui no interior. E as depressões, que aqui no Brasil só tem um tipo, que é a depressão relativa, ou chamada de periférica, como eu disse para vocês. Então nós temos as depressões relativas, porque ela está abaixo de todas as áreas, mas ela ainda está acima do nível do mar. Por isso que ela é chamada de depressão relativa. Olha, tá vendo aqui? Ainda coloquei essa imagem para facilitar. Então a importância da gente estudar o relevo. Por quê? Porque a gente vai ver aqui, olha, que existem três tipos, né, de relevo basicamente, que é aquele de as regiões montanhosas, que tem dificuldade, as pessoas têm dificuldade de locomover, de fixar. É difícil você encontrar uma cidade lá no alto da Cordilheira do Himalaia, por exemplo, a 8.000 metros. Não tem, porque é difícil a fixação. Como é que as pessoas vão morar
nessa região, como é que elas vão sobreviver. Opa, cadê minhas imagens? Deu um tilt aqui, meninos. Aqui. Então a gente vê aqui, olha, que difícil a gente vai encontrar essa fixação de comunidades nessas altitudes. Então a gente observa que nas planícies é mais fácil por causa das vias de transporte, as estradas, as cidades, né? Então facilita o deslocamento nas planícies. As áreas planálticas, por sua vez, ela vai ser boa então para a economia, né? Para construir aqui, ó, represas, para fazer usinas hidrelétricas, porque está descendo aqui, ó, com as corredeiras dos rios. Então é muito bem definido, né, a relação do relevo com a sociedade, com o povoamento, com as áreas de agricultura. Então, as regiões de planície e depois de planalto são as mais propícias à fixação. E, por último, mais difícil fixação ainda é nas regiões de montanhas. Ok? Então, basicamente, para a gente conhecer as características iniciais do nosso relevo, seria isso. Que somos um país de planaltos, com planície e algumas depressões. E elas estão divididas de forma que até esse deslocamento e a construção da nossa sociedade, da nossa economia se baseie nelas, ok? Então é isso, pessoal. Voltem nos vídeos, peguem o conteúdo, as provas estão chegando, vamos fixar aí o estudo do relevo, que é o conteúdo da sua prova, ok? Um abraço para você, até qualquer hora.